Já alguma vez deu por si, às 3 da manhã, de olhos abertos a olhar para o teto? A sua mente está a mil, a repassar o dia, a preocupar-se com o amanhã, enquanto o resto da casa está em silêncio. Vira-se para um lado, depois para o outro. A frustração cresce a cada minuto que passa. Tenta de tudo, mas o sono simplesmente não vem. E se eu lhe dissesse que o conselho que sempre ouviu, o de beber um grande copo de água antes de dormir para se manter hidratado, pode ser o verdadeiro sabotador do seu descanso? Parece contraditório, não é? Dizem-nos para beber água para a saúde, mas ninguém fala sobre como um simples copo de água, na hora errada, pode ser o gatilho para noites interrompidas e um cansaço que se arrasta pelo dia seguinte. Essa dor de acordar mais cansado do que quando se deitou é algo que muitos de nós conhecemos demasiado bem. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar não só o que deve beber em vez de água, mas também 5 hábitos simples e alimentos surpreendentes que podem transformar as suas noites de insônia em sonos profundos e reparadores. Fique até ao fim, porque a última dica é algo tão simples, mas tão poderoso, que vai ficar espantado por nunca ter pensado nisso antes. Vamos começar por desconstruir essa ideia do copo de água na mesa de cabeceira. A intenção é boa, claro. Mantermos-nos hidratados é fundamental para com a nossa saúde, especialmente à medida que envelhecemos. Os nossos corpos retêm menos água, por isso beber o suficiente é crucial. O problema não é a água em si, mas sim o momento e a quantidade. Quando bebe um grande volume de líquido, especialmente água pura, pouco antes de se deitar, está essencialmente a programar a sua bexiga para o acordar no meio da noite. O seu corpo processa a água rapidamente, e 2 ou 3 horas depois, lá está você, a meio de um sonho, a sentir aquela necessidade urgente de se levantar. E o que acontece quando se levanta? Acende uma luz, mesmo que seja fraca, o seu corpo começa a despertar, o seu cérebro fica mais alerta, e quando volta para a cama, a dificuldade em adormecer novamente pode ser imensa. O ciclo de sono profundo foi quebrado. Portanto, o primeiro passo não é parar de se hidratar, mas sim mudar a forma como o fazemos à noite. Em vez de um copo grande de água, experimente algo diferente. Algo que não só hidrata, mas também acalma o seu sistema nervoso e o prepara para o descanso. A nossa primeira sugestão é um pequeno e morno chá de camomila. Sei o que pode estar a pensar. Chá de camomila é um conselho antigo. Mas há uma razão pela qual as nossas avós confiavam tanto nele. A camomila contém um antioxidante chamado apigenina, que se liga a certos receptores no cérebro que podem promover o sono e reduzir a ansiedade. O segredo está na preparação e no ritual. Não se trata de beber uma caneca enorme. Pense numa chávena pequena, cerca de 150 ml. Prepare-o cerca de 1 hora antes de planear ir para a cama. Use água quente, mas não a ferver, para não queimar as delicadas flores. Enquanto o chá está em infusão, aproveite esses 5 minutos. Respire o vapor aromático. Faça disto um momento de transição, um sinal para o seu corpo e mente de que o dia está a terminar, e é hora de abrandar. Ao beber o chá lentamente, sentirá um calor reconfortante a espalhar-se pelo seu corpo. É mais do que apenas uma bebida. É um ritual que o ajuda a desligar-se das preocupações do dia. E como é uma quantidade pequena, é muito menos provável que o faça levantar-se durante a noite. Este é o primeiro passo para substituir a água simples por uma hidratação inteligente. Mas não ficamos por aqui. Outra opção fantástica, e talvez surpreendente, é um pouco de água de coco morna. A água de coco é rica em eletrólitos como potássio e magnésio, que desempenham um papel vital na função muscular e nervosa, ajudando o corpo a relaxar. O magnésio, em particular, é conhecido como o mineral do relaxamento. Ajuda a acalmar o sistema nervoso e a preparar o corpo para o sono. Tal como o chá de camomila, opte por uma pequena quantidade, talvez meio copo, e aqueça-a ligeiramente. O calor tem um efeito calmante por si só. A ideia principal aqui é mudar a nossa mentalidade sobre a hidratação noturna. Em vez de inundar o nosso sistema com água pura, que passa rapidamente,
queremos dar ao nosso corpo uma hidratação mais equilibrada e funcional, que ele possa absorver e usar sem nos perturbar o sono. Comece por fazer a maior parte da sua hidratação durante o dia. Tenha uma garrafa de água consigo e beba consistentemente até ao final da tarde. Depois do jantar, reduza a ingestão de líquidos e, na última hora antes de dormir, opte por uma destas bebidas calmantes e em pequena quantidade. Esta simples mudança pode, por si só, eliminar 1 ou 2 idas à casa de banho durante a noite, o que faz uma diferença monumental na qualidade do seu sono. Agora que já ajustamos o que bebemos antes de dormir, vamos olhar para o que comemos. Muitas vezes pensamos que não devemos comer nada antes de ir para a cama para não perturbar a digestão, e isso é verdade se estivermos a falar de uma refeição pesada. Ir para a cama com o estômago muito cheio pode causar desconforto, azia e manter o seu corpo a trabalhar arduamente na digestão, em vez de descansar. No entanto, ir para a cama com fome também pode ser prejudicial para o sono. Aquela sensação de estômago a dar horas pode mantê-lo acordado ou fazê-lo acordar a meio da noite. A chave está em encontrar o equilíbrio com um lanche pequeno, leve e inteligente, cerca de 60 a 90 minutos antes de se deitar. Um dos melhores lanches para promover o sono é uma combinação de hidratos de carbono complexos e uma proteína que contenha triptofano. O triptofano é um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina, um neurotransmissor que promove o relaxamento, e melatonina, a hormona do sono. Um exemplo clássico e eficaz é meia banana com uma colher de chá de manteiga de amêndoa ou algumas amêndoas. As bananas são fantásticas porque contêm não só um pouco de triptofano, mas também potássio e magnésio, 2 minerais que, como já vimos, ajudam a relaxar os músculos e a acalmar os nervos. A manteiga de amêndoa ou as amêndoas fornecem a proteína e gorduras saudáveis que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue durante a noite, evitando que uma quebra de açúcar o acorde. Outra excelente opção são as cerejas, especialmente as variedades mais ácidas, como as ginjas. As cerejas são uma das poucas fontes naturais de melatonina. Um pequeno punhado de cerejas frescas ou um pequeno copo de sumo de cereja ácida, sem açúcar adicionado, pode ajudar a regular o seu ciclo de sono natural. Combine-as com umas poucas nozes, que também contêm melatonina, triptofano e magnésio, e terá um poderoso lanche indutor de sono. Lembre-se, o objetivo não é encher-se, mas sim dar ao seu corpo os nutrientes de que ele precisa para se acalmar e iniciar o processo de sono. É como dar ao seu cérebro os blocos de construção para as substâncias químicas do sono. Pense nisto como um pequeno gesto de cuidado consigo mesmo no final do dia. Para além da alimentação, o ambiente em que dorme tem um impacto gigantesco. Podemos ter a dieta e a hidratação perfeitas, mas se o nosso quarto não for um santuário para o sono, o nosso esforço será em vão. Comecemos pela temperatura. Muitos de nós, com receio do frio, tendemos a aquecer demasiado os quartos. No entanto, a investigação mostra que dormimos melhor num ambiente ligeiramente fresco. A temperatura corporal central do nosso corpo precisa de baixar um pouco para iniciar e manter o sono. A temperatura ideal do quarto para a maioria das pessoas situa-se entre os 16 e os 19 graus Celsius. Pode parecer frio, mas debaixo de um cobertor confortável, esta temperatura ajuda o seu corpo a atingir o estado ideal para um sono profundo e reparador. Se tiver calor durante a noite, o seu corpo gasta energia a tentar arrefecer, o que pode levar a um sono mais leve e a despertares. Experimente baixar um pouco o termostato ou, se não tiver ar-condicionado, abrir uma janela para deixar entrar ar fresco antes de se deitar. Um banho morno 1 ou 2 horas antes de dormir também pode ajudar. Parece contraditório, mas ao sair do banho morno para um ambiente mais fresco, a sua temperatura corporal baixa rapidamente, o que imita a descida natural da temperatura corporal e sinaliza ao seu cérebro que é hora de dormir. A seguir a temperatura, a luz é provavelmente o fator ambiental mais importante. O nosso corpo tem um relógio interno, o ritmo circadiano,
que é largamente regulado pela exposição à luz. Durante milhares de anos, os humanos levantavam-se com o sol e deitavam-se quando escurecia. Hoje, vivemos rodeados de luz artificial, especialmente a luz azul emitida por ecrãs de telemóveis, tablets, computadores e televisões. Esta luz azul é particularmente problemática à noite porque suprime a produção de melatonina, a tal hormona do sono. O seu cérebro interpreta esta luz como se ainda fosse dia, o que o mantém alerta e desperto. O conselho mais eficaz, embora por vezes difícil de seguir, é desligar todos os ecrãs pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir. Use esse tempo para fazer algo relaxante que não envolva um ecrã. Leia um livro de papel com uma luz de leitura quente e fraca. Ouça música calma ou um podcast relaxante. Converse com o seu parceiro ou escreva num diário. Criar esta zona livre de ecrãs antes de dormir é um dos presentes mais valiosos que pode dar ao seu sono. Para além dos ecrãs, certifique-se de que o seu quarto é o mais escuro possível. Use cortinas opacas ou persianas para bloquear a luz da rua. Cubra ou remova quaisquer aparelhos eletrônicos que tenham luzes, por mais pequenas que sejam, como o LED da televisão ou do despertador. Mesmo uma pequena quantidade de luz pode perturbar o seu sono. Se não conseguir tornar o seu quarto completamente escuro, uma máscara de dormir de boa qualidade pode ser uma excelente solução. E por último, mas certamente não menos importante, vamos falar sobre o que se passa na nossa mente. Muitas vezes, a razão pela qual não conseguimos adormecer não é física, mas sim mental. Uma mente que não para, cheia de preocupações, listas de tarefas e ansiedades, é a inimiga número 1 do sono. Uma técnica incrivelmente eficaz para acalmar esta mente agitada é a prática de esvaziar o cérebro. Cerca de 1 hora antes de se deitar, pegue num caderno e numa caneta. Escreva tudo o que lhe vem à cabeça. A lista de compras para amanhã, a preocupação com a consulta médica, aquilo que se esqueceu de dizer a alguém. Tire tudo da sua cabeça e ponha no papel. O ato de escrever liberta a sua mente da responsabilidade de se lembrar de tudo. Está ali no papel seguro. Pode lidar com isso amanhã. Esta simples prática pode criar uma sensação de alívio e fecho, permitindo que a sua mente finalmente abrande e se prepare para descansar. Outra ferramenta poderosa é a gratidão. Antes de fechar os olhos, pense em 3 coisas pelas quais está grato nesse dia. Não precisam de ser coisas grandiosas. Pode ser o sorriso de um vizinho, o sabor do seu café da manhã ou o facto de o sol ter brilhado. Focar-se em pensamentos positivos muda a sua química cerebral, afastando-o do estresse e da ansiedade e aproximando-o de um estado de calma e contentamento, que é o terreno fértil para um sono tranquilo. E agora, chegamos àquela dica final que prometi. Algo que pode fazer na sua cama, em menos de 2 minutos, e que tem um poder imenso para o levar do estado de alerta para o relaxamento profundo. É uma técnica de respiração simples, muitas vezes chamada de respiração 4-7-8. Funciona como um tranquilizante natural para o sistema nervoso. Vamos fazê-la juntos, mentalmente. Primeiro, sente-se ou deite-se numa posição confortável. Coloque a ponta da sua língua no céu da boca, logo atrás dos dentes da frente, e mantenha-a aí durante todo o exercício. Agora, expire completamente pela boca, fazendo um som de assobio. Feche a boca e inspire silenciosamente pelo nariz, enquanto conta mentalmente até 4. Depois, prenda a respiração enquanto conta mentalmente até 7. E, finalmente, expire completamente pela boca, fazendo aquele som de assobio enquanto conta mentalmente até 8. Isso é uma respiração completa. Agora, inspire novamente e repita o ciclo mais 3 vezes. 4 segundos a inspirar, 7 a prender, 8 a expirar. Esta técnica força o seu corpo a abrandar o ritmo cardíaco e acalma a sua mente de uma forma quase mágica. Ao concentrar-se na contagem e na sua respiração, não há espaço para os pensamentos ansiosos que o mantêm acordado. Pratique isto todas as noites e verá como o seu corpo aprende a reconhecer este sinal como a deixa para adormecer. Recapitulando a nossa jornada,
Vimos que o segredo para uma boa noite de sono não está em truques complicados, mas sim em pequenas e conscientes mudanças na nossa rotina. Começamos por repensar a hidratação noturna, trocando aquele grande copo de água por uma pequena bebida quente e calmante como o chá de camomila, para evitar idas à casa de banho. Exploramos o poder de um lanche leve e inteligente, como meia banana com amêndoas, para dar ao nosso cérebro os nutrientes necessários para produzir as hormonas do sono. Transformamos o nosso quarto num santuário, ajustando a temperatura para ser mais fresca e bloqueando toda a luz perturbadora. E aprendemos a acalmar a nossa mente, esvaziando as nossas preocupações no papel e focando-nos na gratidão. Por fim, descobrimos a magia da respiração, 4-7-8, uma ferramenta simples para nos guiar suavemente para o sono. Lembre-se, a consistência é a chave. Pode não notar uma transformação da noite para o dia, mas ao incorporar estes hábitos na sua rotina, estará a construir uma base sólida para um sono profundo e restaurador. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Cada pequena mudança é uma vitória. O seu corpo e a sua mente merecem este descanso. Agora, gostaria muito de ouvir as suas experiências. O que o ajuda a dormir melhor? Tem algum truque ou ritual que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo, pois a sua sabedoria pode ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que possam precisar destes conselhos. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais dicas sobre como viver uma vida saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para recuperar as suas noites e acordar sentindo-se renovado e cheio de energia. Cuide de si e durma bem.